Hello, how are you today? Como estão todos hoje? Here's Teacher Cláudia Borges. Aqui é a professora Cláudia Borges e nós vamos começar mais uma English Class. Vamos conferir os conteúdos de hoje. Esta é a aula 21. Teremos na primeira parte a revisão, em seguida a avaliação. Então, já peço de antemão que já deixem logo todas as suas anotações aí perto de vocês, para irem conferindo, né, tudo que vocês já viram anteriormente e também anotar aquilo que passou batido, tudo bem? E não esqueçam, né, sempre fiquem atentos. Let's go! So let's start our class. Vamos começar a nossa aula falando sobre gêneros textuais. São vários gêneros textuais e nós vamos aprender mais sobre eles hoje. Então, vamos ver alguns exemplos agora. Let's go! Temos aqui várias opções, né? Para destacar esse texto, né? Porque tudo que comunica é um texto. E aqui nós temos várias informações, temos uma data, temos o nome de um casal, lugar, então tudo indica, né? E aqui nós temos aqui também, ó, postcard, né? E temos aqui letter, invitation, postcard, newspaper. Letter é carta, invitation, convite, postcard é um cartão postal e o newspaper é jornal. Então, aqui está em formato de cartão postal, um postcard, mas quando a gente olha as informações, a gente vê que é um cartão postal, mas é um convite, né, em forma de cartão postal. É um gênero textual com as suas características próprias, suas especificidades. Então, temos aí, né? Letter é uma carta, invitation, convite, postcard é um cartão postal e newspaper, ok? Temos outro texto aqui que de cara pelas imagens, pela disposição aqui nós temos ingredient, temos essas imagens, a estrutura já nos faz induzir o tipo de texto, né? E aqui nós temos algumas opções: magazine, revista, recipe, receita, list, diary, lista e diário, né? Então existem várias coisas que a gente olha, por exemplo, uma lista em um diário, uma receita, a revista, e se pergunta se é um texto, e são, né? Porque estão comunicando alguma ideia, estão passando alguma instrução e é um texto. Então, mais exemplos aqui, no caso, it's a recipe, é uma receita. Ok? E aqui nós temos mais um exemplo de texto, mais um exemplo de gênero textual, que aqui pela estrutura, né, vocês conseguem deduzir o que é um manual, não é um manual. It's a letter, não é uma letter, que é uma carta, né? It's an email, é um e-mail, que também é considerado um gênero textual, né? Já se fala até em gêneros textuais digitais por conta do avanço da internet. Então, nós temos o e-mail aqui, ok? Então, para falar de gêneros textuais, trouxemos aqui a nossa personagem para trazer uma definição, né, sobre os gêneros. Então, o que são? São categorias de textos que compartilham características semelhantes. Os gêneros textuais, cada um, né, vai ter essas características iguais, semelhantes, no que diz respeito à estrutura, como nós vimos lá na receita, no convite, a estrutura entre eles é a mesma, né? O estilo, a finalidade, qual é o propósito do texto e o contexto de uso, para quem ele vai ser enviado, quem vai ler, qual a idade das pessoas, né? E eles são definidos pelas convenções sociais e culturais e servem a propósitos específicos na comunicação. Eles têm propósitos específicos, por exemplo, ensinar algo, passar alguma mensagem, divulgar, narrar, descrever. Cada texto tem um propósito específico. Então, cada gênero
tem suas próprias regras, expectativas, que ajudam os leitores a entenderem e interpretarem o texto de maneira mais eficaz. Então, o que a gente pode ver aqui? Que as regras próprias do texto, né, e as expectativas das pessoas sobre eles, né, ajudam os leitores a entenderem, ou seja, interpretarem. Na hora lá da leitura e interpretação, isso faz toda a diferença a respeito aí dos gêneros textuais, ok? Então, nós temos aqui um exemplo de menu, menu, temos aqui uma biografia, biography, e temos um jornal, newspaper. E temos aqui 3 opções, né? Narrativo, descritivo e expositivo. 3 opções de gênero textual. Para esses, né? Qual desses gêneros eles se encaixam melhor, né? Então, vamos ver aqui a resposta. É o descritivo, porque o menu está descrevendo ali tudo que tem no restaurante, né? A biografia está descrevendo a vida de alguém, a pessoa, e o jornal aí está descrevendo a situação que se encontra o mundo, vários acontecimentos, ok? Então, aqui nós temos o texto descritivo, ok? Vamos adiante aqui. Nós temos aqui a opção, né? Vemos aqui, podemos deduzir que se trata de fairy tales, conto de fadas, or romance, novel. Esse aqui, ó, Today's my favorite day, a gente percebe que é um diário, né? Então, eu posso dizer que são textos argumentativos. Será que o conto de fada tem esse objetivo de argumentar alguma ideia? De colocar ali uma tese, alguma coisa? Será que o objetivo principal do conto de fadas ou do romance é argumentar alguma coisa? E o injuntivo, né? Será que o romance tem essa ideia de dar o passo a passo, de ensinar alguém a fazer algo? Ou narrativo? Qual dessas palavras, desses gêneros se encaixa melhor com as imagens aqui que nós estamos vendo? Então, vamos ver aqui. Elas se encaixam melhor no gênero textual narrativo, pois, como o próprio nome diz, o diário ali está narrando um dia, né? Today's my favorite day. A história está narrando a história dos personagens. E é isso. Então, o texto narrativo serve para, como o próprio nome diz, contar histórias, narrar, né? Ali envolvido com enredo, personagens, ok? Então, vamos falar mais sobre isso. O texto narrativo se trata da narração de acontecimentos em que personagens atuam em espaços e tempos determinados. Como assim, teacher? A época que aconteceu a história, onde aconteceu, né? Numa floresta, num castelo, numa cidade. A estrutura da narração é dividida em apresentação, Once Upon a Time, era uma vez, e aí começa a apresentar os personagens, o desenvolvimento, que vai ali apresentando todo mundo, vai acontecendo a trama, o clímax, que é o ponto alto ali da história, e o desfecho, que é o final, né? Happy ever and after, né? Felizes para sempre, que é como costuma aí se falar nos contos de fada, ok? Então, nós tivemos aí o conceito de texto narrativo, e agora nós vamos continuar falando sobre tipos de texto. Let's go! Mas nós falamos ali sobre o narrativo, né? E tivemos vários exemplos, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas imagens aqui que estão passando. Essas imagens, elas não nos passam a ideia de estar narrando alguma coisa, né? De ser uma história. Olha, ela está procurando uma palavra, né? Eles estavam ali vendo um manual, porque se trata de textos injuntivos. E o que são textos injuntivos, né? Nós vamos falar sobre isso agora. Let's go! Os textos injuntivos ou instrucionais são aqueles que indicam uma ordem, uma instrução, comando, de modo que a pessoa que está emitindo, que fez o texto, né, tem o objetivo de orientar
ou persuadir o interlocutor, a pessoa que está lendo. O objetivo de quem escreve um texto injuntivo é esse, é orientar, ensinar, dar o passo a passo de alguma coisa, né? Ou até persuadir o interlocutor na parte aí, principalmente quando se trata de propaganda, ok? Vamos adiante falando disso. O uso dos verbos imperativos é uma das características. O imperativo é sempre que eu estou dando uma ordem, um comando, faça isso. Na receita aparece cut, corte, né? É mix, misture, sempre os verbos ali no imperativo e também nos manuais de instrução, né? Open the box, abra a caixa e vários comandos assim. Na propaganda, na bula de remédio, no manual de instruções, regulamento, textos prescritivos. Então, nessas situações, nós encontramos aí o uso do texto injuntivo, que tem esse objetivo de orientar, de dar o passo a passo e também, às vezes, né, de persuadir o leitor, ok? Mas nós já falamos sobre o texto narrativo, injuntivo, e existem outros tipos de texto, outros gêneros textuais aí disponíveis, espalhados por todos os lugares, e nós vamos falar de mais um agora. Vamos lá. Que é o texto dissertativo argumentativo. E a prova da redação do Enem, que é esse modelo de prova, né? É esse tipo de texto que está presente nessas grandes avaliações. Vamos falar mais sobre ele. Então, é um tipo de texto dissertativo argumentativo. O que são eles? Para que eles servem? Vamos ver. Os textos dissertativos são aqueles encarregados de expor um tema ou assunto por meio de argumentações. É isso que são, né, os textos dissertativos, e vamos ver mais algumas das suas características. Eles são marcados pela defesa de um ponto de vista. Então, já sabemos que tem um ponto de vista a ser defendido, mas para ser defendido ele vai precisar de argumentos, e esses argumentos precisam estar embasados cientificamente, com fatos, né? Então, quando a gente vai fazer essas provas, nós temos que estar aí a par dos assuntos da atualidade, da história, né? Do que está acontecendo no mundo, porque vai ter um ponto de vista e eu preciso argumentar, mas com coerência, não com opiniões na minha cabeça, né? Mas com fatos científicos, com evidências. Então, tem um ponto de vista, ao mesmo tempo que vai defender esse ponto de vista, vai tentar persuadir a pessoa que está lendo, convencer a pessoa que está lendo, né? Sua estrutura textual é dividida em 3 partes. Então, nós temos a tese, que é a apresentação, o desenvolvimento e a conclusão. Essa é a estrutura de um texto argumentativo, dissertativo, argumentativo, que vocês vão se deparar muito com eles ao longo aí da sua vida escolar, da sua vida acadêmica, ok? Então, falamos aqui do texto dissertativo argumentativo, mas tem mais gêneros textuais para a gente ver. Então, vamos para o próximo, que é um texto expositivo. Ele tem essa função, como o próprio nome diz, de expor ideias empregando recursos de comparação, conceituação, definição, informação e descrição. Vamos ver mais sobre ele. Esses gêneros textuais, né, o texto expositivo, ele tem vários textos que fazem parte dele, e esses são os exemplos, o verbete do dicionário. O que é um verbete do dicionário? Quando você encontra lá, procura uma palavra no dicionário, tanto em inglês como em português, ela está lá a palavra, aí vem a transcrição fonética, vem o significado dela, e vem o significado dela quando ela é usada como um verbo, como um substantivo, por exemplo, e vem aplicações. Vem o exemplo dela em várias frases. Isso é um verbete de dicionário, que também pode estar ali no glossário do texto, enciclopédia, quando a gente vai procurar alguma coisa, em entrevista, e assim por diante. Então, até aqui na nossa aula, nós vimos sobre gêneros textuais, vários tipos de gêneros textuais. Vimos que cada um deles tem uma estrutura, um objetivo,
que conhecer sobre eles nos ajuda na hora da leitura e interpretação. Vimos o texto injuntivo, o texto dissertativo argumentativo, o texto expositivo, vimos exemplos deles, mas a partir de agora vamos ver sobre os advérbios. É outro assunto agora. Pay attention, prestem bastante atenção, que nós vamos falar sobre os adverbs, ok? Vamos lá. Para que eles servem, né? Como que a gente usa os advérbios? Quais são eles? Em qual situação a gente coloca ali na frase? Qual é a posição deles nas frases? Então, vamos aqui ler juntos e ver esse significado. Os advérbios modificam verbos. Então, olha só, a gente já sabe que eles têm a função de modificar as palavras. Então, eles modificam verbos, que são as ações, os adjetivos, que são palavras que nós usamos para descrever pessoas, beautiful, tall, short, expensive, bonito, alto, baixo, inteligente, rápido, esses são os adjetivos. Então, os advérbios modificam verbos, adjetivos ou outros advérbios também. E eles não só modificam, como eles também podem adicionar informações sobre como, quando, onde ou com que frequência algo acontece. Nós costumamos até falar em língua portuguesa advérbio de modo, de lugar, de tempo, né? Então, por que eles têm esse nome? Porque eles conseguem adicionar essa ideia, conseguem dizer o modo como algo acontece, o tempo, quando algo aconteceu, aonde, né, algo está acontecendo ou está. Então, todas essas funções aí são funções do advérbio. E agora nós vamos ver alguns exemplos, ok? Let's go! Então, como nós já falamos da função deles, nós vamos ver aqui quais são os tipos de advérbios que existem. In English, em inglês. Então, temos aqui, em primeiro lugar, aqueles que são formados a partir de adjetivos. Então, aqui eu tenho um adjetivo que significa sério. Serious, serious. E aqui tem um outro adjetivo que significa fluent, fluent, fluent. Então, são adjetivos, eu estou falando sério, fluent. Posso dizer, he is serious, ele é sério. She is fluent in English, ela é fluente em inglês. Mas, quando eu acrescentei essas duas letrinhas aqui, ó, li, essa palavra já foi transformada, não é mais um adjetivo, é um advérbio. Seriously, seriously, que significa seriamente. Fluently, fluentemente. Então, deixou de ser um adjetivo e agora é um advérbio de modo, né? Porque eu estou dizendo aí como algo está acontecendo. Ok? Então, ainda sobre advérbios, nós temos os advérbios de tempo. Vocês lembram que nós falamos ali que ele pode adicionar essa informação de tempo, né? Então, nós temos today, que significa hoje, yesterday, ontem. Percebam que é tudo marcador de tempo, né? Eu estou delimitando um tempo aí. Later, mais tarde. Now, agora. Tomorrow, tomorrow, que é amanhã. Então, repita aí. Listen and repeat. Today, yesterday, later, now, tomorrow. Todos eles são marcadores de tempo, né? Estão dando ideia de tempo. E aqui a primeira frase. Did you see Danny today? Você viu a Dani hoje? I will call you later. Vou ligar para você mais tarde. Então, estão aqui dando uma ideia de tempo, ok? E temos ainda os advérbios de lugar. Adverbs of place. Então, vamos dar uma olhada aqui. Here, aqui. There, ali. Below, embaixo. Between, entre. Above, sobre. Behind, atrás. Todas essas palavras estão dando ideia de um lugar, né? Então, são os advérbios de lugar. Come here, vem aqui. The table is there. The table is there. A mesa está ali.
Então, essas palavrinhas que nos indicam um lugar, uma direção, né? Elas são advérbios de tempo, ok? Então, vamos adiante aqui. Além dos advérbios de modo, de tempo, nós temos também os advérbios de frequência, porque nós vimos que essa é uma das informações que podem ser adicionadas aí quando eu falo de advérbios, ok? Então, vamos relembrar aqui alguns advérbios. Eu vou colocar aqui always, never, often. Temos o rarely, sometimes, ok? Vamos lembrar de alguns aqui. Always, never, often, rarely, sometimes, usually. O que significa essas palavras? Vamos começar aqui do usually. Usually significa geralmente. Sometimes, de vez em quando. Rarely, como parece aí, raramente. Often, frequentemente. Never, nunca. E always, sempre. Eles são usados aí, vamos dizer assim, como uma frequência entre 0 e 100%, né? Entre 0 e 100%, com que frequência você, por exemplo, rides a bike, anda de bicicleta, go to the gym, vai para academia, go online, né? Fica na internet. Então, essas palavras, esses advérbios, eles são usados para isso, para descrever aí a frequência com que algo acontece. Então, nós estamos vendo aqui a Dani na bicicleta, she's riding a bike, e no seu calendário, todos os dias estão marcados aí, o que nos faz entender that she rides a bike every day, que ela anda de bicicleta todos os dias. Então, por eliminação, eu não vou dizer que é usually, que é geralmente, nem sometimes, de vez em quando, nem rarely, que é raramente, nem often, nem never. Eu vou dizer que é always. Always. Ok? Dani always rides a bike. Ela sempre anda de bicicleta. Ok? Sempre. Porque tá tudo marcado aí, né? Então, Dani always rides a bike. Ok? Então, ainda falando dos advérbios de frequência, temos aí o Solomon tá com sandwich na mão, sandwich in the hand, but he's a little sad, ele tá um pouco triste, não tá com cara de satisfeito, de feliz. Então, o ponto alto aqui da frase é para dizer com que frequência ele come sanduíche. Ele tá segurando o sanduíche, mas não tá legal. E aqui no quadro, ó, não tem nenhum dia marcado. Nenhum dia. Então, se tem tudo marcado lá na Dani, a gente colocou always, que é sempre. Esse aqui é o contrário. Vocês lembram qual é a palavra que usa aqui? Qual é a palavra que eu uso para dizer que a pessoa nunca faz? Nunca. Como que é? É never. Never, que é um advérbio de frequência, né? Que quer dizer aí 0% do tempo, não faz, né? Então, a frase Solomon never eats sandwiches. Solomon never eats sandwiches. Estou falando aí a frequência com que ele come sanduíche é nunca, 0%. Always, sempre. Never é nunca. E temos mais um exemplo aqui. Aqui a Dani tá feliz, né? She's happy. I think she's happy. E aqui o objetivo é dizer com que frequência ela fica estressada, né? Ela até parece uma pessoa tranquila. She seems to be a little calm. Ela parece ser calma. Tem 3 dias marcados aí, né? 3 days. Ela já se estressou 3 vezes aí nessa semana. Mas tem muitos quadradinhos vazios, então posso dizer que às vezes ou raramente ou frequentemente, né? Nós vamos colocar aqui ela frequentemente.
Julia is often stressed. Julia is often stressed. E o advérbio de frequência aí veio depois do is, porque o verbo to be tá aqui, tá bom? Mas quando o verbo to be não está, ele vem logo depois do sujeito, ok? Então, esse foi o nosso conteúdo da aula. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Nós ficamos por aqui. Bye, bye.